E as pessoas que organizavam esses espetáculos ganhavam muito dinheiro. Portanto, se eu lhe ponho que eu tinha 2 gladiadores muito longos, mas um tinha que vencer o outro, se este morresse era um prejuízo enorme para a pessoa que eu tinha treinado. E então alguns desses treinadores, que se chamava a profissão, essa profissão chamava-se lanista, eu também não sabia, tinham um truque. Punham, ambos levavam aqui debaixo da roupa uma bolsinha com sangue de porco, que é igual ao nosso. Quando um caía já ferido e o público dizia mata, o parceiro espetava-lhe a lança nessa coisa dessa bolsa. Então espirrava o sangue, o que estava no chão fingia que tinha morrido, as pessoas iam-se embora, aquilo era retirado numa maca, numa pariola, não é? E depois era tratado às escondidas das outras feridas, com ervas e com chás e com os tratamentos que havia, e se recuperasse a saúde, era embarcada à noite, partia para outro sítio do Império Romano, porque não podia ter morrido hoje e daqui a uma semana aparecer vivo. Portanto, havia uns truques interessantes. Aqui outras coisas, por exemplo, que eles faziam que nos faz impressão, porque nós agora estamos no século XXI e avançamos muito mais, não quereríamos fazer isso. Por exemplo, os banhos públicos. Toda a gente ia aos banhos públicos. Tinha um período para homens e um período para mulheres. Não me lembro agora, suponhamos, de manhã para homens, à tarde para mulheres. E então, era de graça. Toda a gente ia aos banhos. Ficámos com uma curiosidade. Qual seria o modelo dos fatos de banho das romanas? Nunca tinha pensado nisto como professora de História. Fomos procurar e ficámos espantados. Não havia fato de banho. Aquelas mulheres todas que não se conheciam de parte nenhuma, umas velhas, outras novas, tomavam banho todas nuas. Seria uma coisa que agora ninguém aceitaria fazer, não é? Portanto, tem coisas surpreendentes também. Ali podem encontrar muitas coisas interessantes. Daqui, da aventura na mina, posso-lhes contar um pormenor que vocês vão achar graça, porque eu também achei, que é a importância dos ratos. Toda a gente odeia ratos, menos os mineiros. Porquê? Quer saber quando fomos àquela mina? Quando as pedras no interior de uma mina se começam a soltar e vai haver um desmoronamento, os ratos começam a ouvir o barulho antes do ouvido humano e eles captam essa movimentação da terra, digamos assim. Começam a guinchar e a fugir. E fogem sempre na direção certa. Ou seja, se o mineiro estiver aqui a trabalhar e de repente aparecer um rato a guinchar e a fugir para ali, o mineiro larga tudo e vai atrás. Porque já sabe que vai haver aqui um desmoronamento. Às vezes, eles dizem, às vezes, mesmo quando nós já estamos a ouvir, ouvimos mal com o eco e podíamos fugir na direção errada, não é? Portanto, eu fujo para aqui e cai uma pedra logo em cima da cabeça. E então eles dizem, isto é um alarme natural, de modo que o rato é o maior amigo do mineiro. E quando nós abrimos uma nova galeria, a primeira coisa que vamos ver é se há lá ratos. Se não houver, levamos um casal de ratinhos e damos migalhinhas ao almoço, que é para eles terem filhos, porque é a nossa proteção. Portanto, isto são coisas engraçadas que eu aprendi, eu e a Isabel aprendemos para fazer as aventuras. Não sei a que horas toca. Toca às 10 para o meio-dia. Bem, ainda temos mais tempo, diz. Podia-te passar alguma das suas coleções de geração para geração? Já passei, eu comecei a escrever em 1982, portanto já tenho muita gente que leu os meus livros e agora são professores, são médicos, são jornalistas. Outro dia no comboio, olha, uma senhora disse, eu sou professora na Universidade de Arquitetura, cresci a ler os seus livros, agora quem está a ler são os meus filhos. Portanto, já apanhei outra geração. Diz. Alguns dos seus livros ficou poesia? Não, os que nós lemos muitas vezes o livro até achar que está bem. Quando achamos que não está bem, ou emendamos o que estiver mal, ou mesmo vá para o caixote do lixo. Está aqui Aventura nas Ilhas de Cabo Verde. Os últimos capítulos foram 3 vezes para o caixote do lixo, porque depois nós líamos os livros e dizíamos isto realmente não está como deve ser. Se não está bem, deita-se fora até acertar. Fomos a Cabo Verde para fazer este livro.
Diz lá. Você faz os seus livros depois, assim lança-se para bibliotecas. E depois você fica com algumas coisas em casa, os livros para ser todos em casa ou... Não tem todos, porque às vezes vai lá alguém e pede, sabes como é? Vai um afilhado, vai um sobrinho, vai um casado que tem um filho, gosto tanto deste livro. Portanto, eu tento ter todos em casa, mas se calhar neste momento não tenho. Como é que se recebe para escrever livros que são praticamente impossíveis de acontecer, que não há uma aventura na casa assombrada? Não, uma aventura na casa assombrada, se tu lês com atenção, não é impossível de acontecer. Porque aquilo parecem fantasmas, afinal não são, não é? A única coisa que parece um fantasma e que fica em suspenso é o reflexo de luz na janela do torreão, que eles às vezes olham, parece-lhes um reflexo de luz e às vezes olham e parece-lhes a cara de uma senhora de idade que já morreu. Mas quando chega ao fim do livro, se verifica que tudo o que parecia que era fantasmas, por exemplo, um gato sem patas, não há fantasmas de animais, não é? Mas eles à meia da noite veem um gato sem patas, isso até é a capa, veem um gato sem capas a circular. Mas o que é aquilo? É um quadro, está aqui o gato sem patas. Então eles assustados, faltam a luz e de repente veem ao fundo da sala um gato sem patas branco a ir pela sala e até dizem, mas o que é isto? Um fantasma de um gato? Os animais não têm fantasmas, mas é um quadro que tem um gato e que alguém foi lá roubar. Portanto, vai escondido à noite e leva ao quadro. Tudo o resto se explica, menos essa luzinha que fica em suspenso. Pode ser apenas luz, pode ser um fantasma. Se quiserem acreditar em fantasma. Qual é o seu género de escrita favorito? Para ler, para me distrair, Sim. romances. Eu já tenho idade, não para ler livros, gosto de escrever livros de aventura, mas quando vou comprar um livro para eu ler ao fim de semana, é um romance. Quantos livros já deitaram para a caixa de livros? Não, os livros vão para o caixote de lixo, os manuscritos. Aquilo que está mal, não é o livro inteiro. Quando o livro já está pronto é porque ficou bem, na nossa opinião. Não publicamos para o caixote de lixo. Só deitamos as nossas folhas escritas quando achamos que temos que emendar. Um filme foi feito, uma aventura na casa assombrada, mas foi preciso a sua autorização para fazer um filme. Qualquer livro que pertence ao seu autor, até 70 anos depois desse autor morrer. Portanto, só depois de morrermos as duas, que provavelmente não vamos morrer no mesmo dia, e terem passado 70 anos, é que alguém pode pegar num daqueles livros que está ali e fazer um filme sem pedir autorização a ninguém. Porque se eu tiver morrido, eles têm que pedir a autorização à Isabel e aos meus filhos. Se tiver morrido ela, têm que pedir a mim e à filha dela. E até 70 anos, ainda vai até aos netos. Eu dei a autorização, mas eles explicaram que tinham que fazer algumas adaptações. Nós dissemos, está bem, com uma condição. Não há palavrões. Nunca as nossas personagens são malcriadas com pessoas mais velhas. E o espírito do grupo, de união e de amizade mantém-se. Eles fizeram uma primeira adaptação e mostraram, estava no contrato, não é? E mostraram-nos e nós dissemos, olha, isto assim não dá. Vocês puseram aqui uns sorrisos de palavrões e nós somos professoras, somos mães, não concordamos com este tipo de linguagem. Portanto, ou tiram este tipo de linguagem, ou não há casa assombrada para ninguém, ou ponham outro nome ao filme. Chamem Uma Aventura no Hotel Assombrado. Pronto, isso já não é connosco. Mas eles preferiram alterar, fazer como nós dissemos, e assim foi. Eu disse que toda a agressividade é sempre canalizada para os bandidos, portanto, burros e pancadaria com fartura, mas contra os bandidos, não uns contra os outros, nem contra pessoas que são decentes. Gosta mais de ler ou escrever? Não, isso é igual. Todos os escritores gostam de ler, como todos os futebolistas gostam de ver futebol, quer dizer, está ligado. Diz. O lançamento desse filme de sucesso ganhava uma parte do sucesso do filme. Não, os livros, os filmes nunca fazem mal a um livro. São sempre uma boa publicidade. Não, mas ganhava algum dinheiro. Algumas pouco, porque há muita gente a ganhar. Vocês só veem os atores, mas está estão para aí 50 pessoas atrás dos atores que estão a trabalhar. O homem dos microfones, o homem das luzes, o realizador, a pessoa que fez a adaptação dos diálogos, a pessoa que fez a decoração da casa assombrada,
Se virem o filme, por trás das teias de aranha, por exemplo, não é possível contratar uma aranha, não é? E dizer, olha, faz favor, quero esta biblioteca cheia de teias de aranha. Preciso fazer uma coisa que pareça teias de aranha. Mas se fizer muito pequenina, não se vê. Portanto, uma teia de aranha do filme tem que ser muito maior que uma teia de aranha, não é? Até eles tinham tudo cheio de teias de aranha e até eu fiquei admirada. Diz, quem é que fez isto? Foi um artista especialista em teias de aranha. Por curiosidade, perguntei qual é o material. Ele disse, é cola e açúcar. Cola e açúcar. E, portanto, é esse trabalho. Depois outro trabalho de computador. Há uma cena no filme em que eles têm que lutar contra morcegos gigantes. Eles não estão lá morcegos nenhums. Portanto, eles têm que lutar bem, têm que ter jeito, não é? Para fingir que estão a dar um burro. Se a pessoa fingir que não tiver jeito nenhum, fizer assim, não fica bem, não é? Tem que fingir mesmo que está-se a defender, sabe? O Chico até, que faz de Chico até dá pontapés e tal. Não está lá morcego nenhum. Depois os morcegos são postos no trabalho de computador. Então tem que acertar no sítio onde o Chico deu o pontapé, tem que pôr lá o morcego. Mas depois descobriram uma coisa que não se lembraram. É que os morcegos gigantes a voar têm que fazer barulho as asas. Não se esqueci disso. Lá vai o tipo que faz o som. Escolher o som certo para asas de morcegos gigantes a danar. Portanto, tudo isto leva muita gente a ganhar dinheiro. Se não fosse escritor, o que é que seria? Eu fui professora de 5º e 6º ano, português e história, durante 39 anos. Portanto, essa é que foi a minha profissão. Escrever livros é um passatempo. Se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, também podem fazer. Há bocado disse este aqui, em Roma ser romano. Sim. Em Roma ser romano, se nós tínhamos biblioteca. Nós não temos biblioteca, mas vamos adquirir. Eu acho que nós vamos comprar vale a para a pena. biblioteca aqueles livros que não temos cá de ser. Sim, vale a pena. Eu tenho aqui outra coisa para lhes dizer, como vejo que vocês estão no 5º e 6º ano, mas já estão adolescentes, já não são crianças. Às vezes vou a 5º e 6º ano, mas são muito pequeninos, ainda são muito criançados, mas vocês já não são. Vou-lhes dar aqui um exemplo de uma coisa engraçada. Todos, assim como há pessoas que têm trabalhos escritos que não querem publicar, todos nós temos sonhos que gostávamos de realizar, mas também temos sonhos que não temos nenhuma intenção de realizar. E o que está na capa é esse meu sonho. Uma coisa que eu não tenciono fazer, nunca, mas que em sonhos gostaria de fazer, que era conduzir aqueles carros romanos, não é? Que se ia em pé, com 4 cavalos. Portanto, há uns que tinham só um cavalo, outros tinham 2, outros tinham 4, uma quadrilha. Então ir ali com as rédeas, a pôr os cavalos a galope e eu ali em pé. Era uma coisa que em sonhos eu gostava de fazer, mas se tivesse a oportunidade de fazer isso na vida real, não fazia. Portanto, quando o livro ficou pronto, e o escritor, o ilustrador, mandou perguntar se tínhamos alguma preferência do que é que ia aparecer na capa, eu disse, eu sei exatamente o que é que eu quero que apareça na capa. É o João, que é uma das personagens, a conduzir uma quadrilha, porque isto é um dos sonhos que eu não quero realizar, só sonhar. Ao fazer as ilustrações também há rigor histórico, no caso aí da calçada romana, não é? Exatamente. Há completo rigor histórico. Se vocês virem as imagens deste livro, por dentro, tudo o que lá está, podia estar no tempo dos castelos, não é? Agora aqui, a quadriga vai numa estrada romana, não vai numa estrada de alcatrão, como é óbvio. Não é? Ele é muito cuidadoso. Vai haver até o tipo de penteados e de cabeleiras, por exemplo. No século XVIII é uma coisa que custa a perceber porque, sinceramente, eu como pessoa não percebo porque é que no século XVIII as pessoas achavam que em vez de usar o seu cabelo, tinham que andar todos de cabeleira, não é? E ainda por cima, como suavam dentro das cabeleiras, que devia ser incomodíssimo, acabavam por ficar carecas muito cedo. E até as mulheres tinham pouco cabelo, por andarem sempre com uma canhota. Aqui o Marquês de Pombal, não é? A sua cabeleira, sempre me interrogarei porque é que faziam isto. E há outra coisa que era muito chique e que eu não teria que fazer. Porque eu tenho naturalmente, que era sinais. Quem não tinha sinais, eu tenho aqui um sinal na cara e tenho aqui, já tive aqui mais outros, mas que depois desapareceram. Quem não tinha sinais comprava, não é? Comprava sempre o punho, sinais.